Então você veja um pastor que não defende as suas ovelhas, que não protege as suas ovelhas, que antes expõe as suas ovelhas e que deixa as ovelhas na boca de um lobo. Na boca de um lobo. Sabe o que era para ter acontecido, Roseli? Era para Amadeu, naquela EBD, ter pedido a palavra e ter defendido os irmãos da igreja dele. Deus, você é instrumentista dessa igreja de Castanheira. Saiba que você só é um número, que mesmo se você ter o maior talento do mundo, você não é reconhecido com o seu talento. Tem pessoas muito mais talentosas do que você que foram descartadas ali dentro. Correção. Quem sabe Amadeu não se arrepende? Não é? Tudo é possível. Por que não? Por que Amadeu não pode se arrepender? Por que Amadeu não pode confessar o pecado, reconhecer o seu erro? Por que ele não pode pedir perdão? Coisas de religião, mas quem rouba a igreja, o Senhor não mostra não. Revelação, obra de revelação, mas a prestação de contas, o Senhor não mostra não. Revelação, o verbo revelação, mas pastor em adultério, o Senhor não mostra. Olá, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. Estamos novamente reunidos, eu, Solon Pereira e Roseli Pereira, desta vez para darmos continuidade ao primeiro vídeo, onde nós estávamos falando, comentando a mensagem do pastor Amadeu Loureiro Lopes, que ele levou para obreiros, diáconos, ungidos e pastores, na reunião que ele fez no anfiteatro de Jaburuna, no dia 2 de setembro de 2024. Roseli, seja bem-vinda ao canal Maranata Anátema. A paz do Senhor, irmãos. Espero que você fique até o final desse vídeo, porque você vai ver as revelações de Amadeu Loureiro, as revelações ali, né, as orientações que ele entregou ali para os pastores, ungidos, obreiros e diáconos. Fica até o final, irmão. Vai ser divertido. Ok, Roseli. Então vamos aqui de onde nós paramos, tá certo? Vou mostrar aqui a nossa colinha. Então nós tínhamos parado aqui, né? Nós falamos sobre os dons sem fundamentos bíblicos, né? Não sei se você se lembra, nós falamos então que Amadeu Loureiro, ele dá um exemplo de um dom que a irmã teve, um sonho que uma irmã teve, onde os pastores, as pessoas, né, tinham entendido que esta irmã iria morrer porque ela teve um sonho que a mãe dela, que já estava morta, aparecia como se ela estivesse chamando ela. Então eles entenderam isso e o Amadeu falou, olha, esse dom não vem de Deus porque não tem fundamento bíblico, ou seja, não tem nada na Bíblia que diga, então, que uma pessoa morta poderia, então, se comunicar ainda que em sonhos, né, com alguém vivo. Mas vejam bem, e na sequência, então, ele falou sobre um sonho que Deus deu ao conselho, um sonho, uma visão que Deus teria dado ao conselho presbiteral, mostrando que flores estavam pequenas, e eles entenderam, então, que essas flores seriam dons espirituais superficiais. E nós comentamos, dissemos, olha, então, se o primeiro dom sobre o sonho da irmã, ele não pode vir de Deus porque ele não tem fundamento bíblico, o dom também com as flores também não pode ser de Deus porque não existe fundamento bíblico para dizer que flor é dom espiritual. Mas se você acha que tem, coloque aí nos comentários, diga, não, tem um texto que diz que flor é dom espiritual. Coloque aí para a gente saber, então, qual é o fundamento bíblico. Se não tiver fundamento bíblico, vale a palavra do Amadeu. Então, não é de Deus, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, de onde nós paramos. Então, agora, o Amadeu, ele vai fazer uma confissão aqui, vai revelar para você que realmente a igreja Maranata está esvaziando. Tá certo? E ele dá exemplo, inclusive, partindo até da própria experiência pessoal dele na igreja em que ele está. Ele diz assim, então vamos lá, vou contar a minha experiência lá em Castanheiras. Eles devem estar assistindo. Desde a gente aqui
e tal. Eles brigam comigo na reunião lá. O Senhor está expondo a gente. Vamos expor este pessoal mesmo. Vamos lá. Mas é para aprender, né? E tal. Então, apenas aqui para fazer uma primeira observação. Então, ele diz o seguinte: eu vou expor aqui algumas coisas que são da igreja que eu sou pastor hoje, que é a igreja de Castanheiras. E ele próprio diz assim: olha, as pessoas estão chateadas, estão reclamando, estão dizendo: olha, você está nos expondo publicamente, na rede mundial de computadores. Isso não é necessário, né? Se você tem que tratar isso, trate, né, pessoalmente, com as pessoas, mas ficar expondo as pessoas assim publicamente, não, isso não é bom. Mas Amadeu, a resposta dele é: não, eu vou expor mesmo, porque é para aprender. E veja que o mesmo espírito que está no pastor Gedeuti é o mesmo espírito que incorpora no Amadeu Loureiro Lopes. Vejam que quando ele, por exemplo, falou da irmã que tinha o cabelo curtinho, ele falou assim: olha, pode ser que esta irmã esteja até aqui, ou esteja ouvindo, porque estava sendo gravado, nós temos o vídeo. Mas a irmã me desculpe, porque isso aqui é para ensinar. Então, ou seja, para ensinar, então você pode expor as pessoas. Então, é para ensino, então pode, os irmãos de Castanheiras podem ser expostos, sim, sem nenhum problema, mesmo que não gostem, né? Mas vamos lá. Então, o que mais que o Amadeu falou? Ele disse assim: uma outra reunião eu fui e tal, aquela pobreza de dom. E eu perguntei: qual o grupo de hoje? Quantas pessoas tem no seu grupo, meu irmão? Aí a pessoa responde: 45. Eu olhei para a reunião e falei: quem é aqui do grupo dele aqui hoje? Tinha 5. O grupo de assistência dele tem 45. E na reunião do culto profético tinha 5. Eu falei: e os outros 40? Aí o Amadeu diz, eu estou pulando um pedacinho aqui, ele olha lá para uma pessoa que estava lá, presente, e diz: aí, Zanoni, seu grupo hoje. Aí o Zanoni diz: meu grupo. O Amadeu diz: quantos na reunião hoje? 5. E 2 dons? Tem alguma coisa errada. E os outros 40? Por que não vieram? Aí o Zanoni diz: pastor, tem muita gente trabalhando. Amadeu diz: mas 40 trabalhando hoje? Isso tudo? Aí ele continua: claro, você tem irmãos que trabalham, você tem irmãos que têm escala, você tem irmãos, às vezes, que adoeceram, tá tudo certo. Mas que grupo terrível! Adoece todo mundo num dia só? Pastor tem que ver isso. Qual o grupo de assistência de hoje? É o seu? Ele dando ali de exemplo ali, né? Quantas pessoas vieram? E tem um dia, aí ele continua, eu vou pulando aqui algumas partes e depois ele continua. E tem um dia que eles reúnem os grupos de assistência. Eu fiquei naquele dia, entrei numa reunião daquela e fiquei sentado. Tinha 11 reunidos, o grupo de 11. Eu falei: quantas pessoas tem nesse grupo? 48. E você tem 11 aqui e os outros 37 estão onde? Vocês estão vendo isso nas igrejas? Olhando para as pessoas, né? Tem que ver. Porque, aí ele continua, por que você está falando isso? Por que você está dizendo isso? Porque nós estamos com um crescimento pequeno. E o crescimento pequeno, o Senhor mostrou, é que nós estamos tendo dificuldade nos cultos proféticos. E a dificuldade nos cultos proféticos é porque os dons precisam ter mais profundidade. Foi o que o Senhor mostrou. Então, apenas para que você perceba o seguinte. Bom, no início, o Amadeu falou assim: olha, eu vim aqui conversar com vocês porque nós estamos com um problema que eu preciso tratar. O problema é o seguinte: o grupo tem lá 50 pessoas e 5 pessoas vão, então, participar ali do culto, e inclusive da reunião do culto profético. E ele diz assim: então tem 45 pessoas que estão trabalhando? Não pode ser, né? Todos no mesmo dia, porque a Igreja Maranata sempre esteve acostumada a fazer com que as pessoas estejam sempre presentes em todos os cultos, não é? Eles forçam a barra para isso, para que todos estejam presentes em todos os cultos.
Até porque a pessoa não vai ter tempo para nada, a pessoa não tem tempo para assistir um programa de televisão, de assistir um filme, de descansar, de ler a Bíblia, de passar um tempo de noite com a sua família, não, porque ele está o tempo todo na igreja. De dia está trabalhando, de noite está na igreja. Quando não, e estiver fazendo faculdade, então é muito ruim, não é? Então, o que acontece? Mas, ao final, ele vai mostrar o seguinte, olha, qual é o problema? O problema é que a igreja não está crescendo. E aí ele diz, o Senhor mostrou que o problema está em vocês. É o espírito de Gedeuti que incorpora no Amadeu. Como assim o problema está na igreja, está nas pessoas? Ora, Amadeu, autocrítica. Será que o problema não está em você? Será que o problema não está em Gedeuti? Que com o modo de tratar as pessoas, de Gedeuti, e o seu, de expor as pessoas publicamente, né, de fazer ameaças veladas, como nós vamos ver ainda neste vídeo, será que não é isso que está deixando as pessoas assim desanimadas de ir para a igreja para poder ficar passando por estes constrangimentos? Então eu acredito que deve ser feita uma autoavaliação, tá certo? Ele reconhece, a igreja não está crescendo. Não adianta, Gedeuti, falar que a igreja está crescendo, porque o próprio Amadeu aqui, que está lá no topo da cadeia alimentar, reconhece, a igreja não está crescendo. Só que eles fazem essa maldade, eles vão sempre botar a culpa em você. Eles não são capazes de olhar para si mesmos e de pensar assim, bom, será que nós não precisamos fazer um ajuste aqui, em nós, no conselho presbiteral, nessa escola bíblica, inclusive substituindo Gedeuti na escola bíblica? Então, é a questão que eu trago aqui. Roseli, o que você nos diz? Como disse o Amadeu, né? A culpa é sua aí, viu? É você aí que não está produzindo dom. É você aí que está com esses dons aí rasinho aí. A culpa é do grupo de assistência, né? Grupo de assistência mesmo, né, que devia participar do culto profético e não participam. Tem 45, mas só 5 que tá ali, 40 adoeceram. Olha, sinceramente, viu, eu fico imaginando esse povo aí sendo exprimido aí para ficar escrevendo no papelzinho aí, passando como se isso fosse um dom espiritual e de Deus ainda. Eu falo, gente, que coisa séria. Estão brincando com coisa séria. Então, e Amadeu, né, e os outros também, a liderança toda da seita, né, está levando o povo a ficar praticando essa coisa de ficar escrevendo dom em papelzinho, ficar fabricando dom espiritual para colocar no papelzinho ali, para mostrar serviço. Olha, isso aí é muito sério, é falta de temor a Deus. Eu falo, gente, essas pessoas deviam se converter ao evangelho antes de ficar escrevendo as coisas no papelzinho para parecer que bem aí na fita aí, para ganhar uns pontinhos aí com o seu pastor, né? Ser promovido alguma coisa aí, né? Os homens, principalmente, né? Eles gostam de ser promovidos, né? Vai para de diácono, de porteiro, vai para obreiro, de obreiro vai para diácono e depois para gestor aí, administrador, sei lá o quê. Menos pastor, né? Porque, sinceramente, olha, pastor na Maranata é difícil de ter um, viu? Para ficar levando as pessoas a usarem uma coisa tão séria como isso, dons espirituais, ficar usando isso como algo tão fútil, uma coisa, sabe, vamos escrever aqui e tal, eu vi isso, vi aquilo, fica imaginando as coisas, né? Olha, irmãos, tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado, tenha temor a Deus, você tem que ter temor a Deus antes de sair escrevendo as coisas no papelzinho, né? E não fica aí, olha, Amadeu, mas você, a gente sabe que está aí sendo instruído pelo Gedeuti Gueiros, né? Afinal, você e Gedeuti, né, é um corpo só, um só espírito, né? Então, né, é isso mesmo, né? Estão ligados pelo mesmo espírito, né? Pois é, Roseli, e a questão dos dons espirituais não parou. Ele mostrou o seguinte, que realmente os dons, eles forçam os dons.
E aí, quando eles forçam os dons, as pessoas forjam dons. Entenderam? Então, eu vou mostrar para vocês como isso acontece e por que é que esses dons eles não são de Deus. Porque Deus não pode ser colocado na parede. O homem não pode dizer o que Deus tem que fazer, quando tem que fazer, que hora tem que fazer e como deve fazer. Então, isto é uma arrogância extrema espiritual. Você achar e dizer que você, olha, eu vou abrir aqui agora e Deus vai falar. Pá, não, eu tenho, olha, todo mundo vai ter visão aqui, tem que ter visão, você é obrigado a ter visão. Vou mostrar para vocês, vamos lá? Né, para não parecer que eu estou exagerando. Ele falou o seguinte: então, quando você trabalha isso no grupo de assistência, você vai ver a importância disso dentro do culto. Vamos trabalhar com isso. É difícil? Não, não é difícil. Porque vocês só vão uma vez por semana. Ele está se referindo ao seguinte, porque cada dia da semana tem um grupo responsável, né? Então, só tem, por exemplo, num dia da semana, a pessoa só tem obrigação de ter dons ali mesmo, né? Para poder sustentar a farsa nesses cultos uma vez por semana. Mas ele continua, então quer dizer que só aquele grupo que vai ter dom naquele dia, então só aquele grupo que tem a obrigação de ter dom naquele dia, ele diz, não, todo mundo pode ter, mas se ninguém tiver dom, vocês têm que ter, porque é o dia de vocês. Culto profético, pega o responsável pelo dia. Se eu for na igreja de vocês e não tiver dom, vou perguntar ao pastor quem é o diácono do dia, para a gente conversar com ele, o grupo do dia. Entenderam, irmãos? Então ele está dizendo o seguinte, tem um grupo que é responsável por um culto durante um dia da semana. Então, se ninguém mais na igreja, né, conseguir inventar alguma coisa, imaginar alguma coisa para poder levar para aquele culto, as pessoas que são do grupo de assistência daquele dia, eles são obrigados a ter dons. Mas como assim obrigado a ter dom? Como é que eu vou forçar Deus a falar? Bom, na Maranata isso acontece, né? As pessoas elas pensam que podem forçar Deus a falar, não é? Agora, é o seguinte, eles deviam perguntar, então, qual é o dom que o vice-presidente da igreja tem? Alexandre Gueiros, qual é o dom que você tem mesmo? Porque se eu estou me lembrando bem, aqui em Brasília, quando você era o coordenador, nunca vi você entregar um dom, uma visão, um sonho. Nunca vi Alexandre Gueiros falar em línguas. Nunca vi Alexandre Gueiros interpretar. Agora, os irmãos são obrigados. Os irmãos são obrigados. Amadeu disse o seguinte, olha, você que participa do grupo de assistência daquele dia, você tem que ter dom. Tem que ter. O diácono e o obreiro, para ser levantado, pastor, diácono, está lá na ficha, ele tem que ter dom visível. Mas o Alexandre Gueiros, fica a pergunta aqui, vamos fazer essa pergunta, vamos todos fazer essa pergunta. Você aí que já conviveu com Alexandre Gueiros, vice-presidente da igreja, que é pastor e vice-presidente, futuro dono, qual é... Ele tem visão? Ele tem visão? Tem revelação? Tem alguma coisa assim? Era bom, né? Porque ele está exigindo dos outros. Eu não estou dizendo que Alexandre Gueiros é obrigado a ter, até porque eu estou falando para vocês, você não pode forçar Deus. Deus não é o seu empregado. Deus não é o seu serviçal. Você não é soberano, é Deus que é soberano. Deus fala se quiser, quando quiser, com quem quiser, do jeito que quiser, se quiser. Então, prestem atenção de uma coisa. Amadeu diz, você tem que ter dom. E se ele chegar numa igreja, né? Se ele chegar lá numa igreja de surpresa, porque ele passou 10 anos sem ter igreja, não é? Ele não falou isso no início da reunião. Ele passou, meus irmãos, 10 anos sem ter igreja. Mas vai aqui, vai ali e tal, e chega lá, e ele que é o bambambam, né? Aí ele diz o seguinte, se eu chegar numa igreja e não tiver dom, eu vou, né? Porque os pastores são todos subalternos a ele.
Todos são subalternos a ele. Então ele vai chamar o pastor, vai chamar o diácono lá e dizer assim, olha, vai chamar o pastor, quem é o diácono do dia aqui? Vamos conversar com ele. Irmãos, isso é ameaça. Irmãos, vocês estão se sujeitando a uma pessoa que ameaça vocês. Veladamente ameaçou a substituir as pessoas do grupo de louvor e dos instrumentistas de Castanheiras. Veladamente, mas ameaçou. Né? E é provável que faça isso realmente, se vocês não tomarem uma atitude antes, tá certo? Como nós falamos no vídeo passado, assista lá. Então, eu não consegui, olha só, Deus não me obedeceu. Olha, vamos chamar esse diácono, vamos conversar com ele, ou seja, vai dar uma bronca no diácono, vai repreender o diácono, vai ameaçar o diácono de colocar ele no banco, de afastar ele. Diáconos que estão em contato com Amadeu, entreguem as suas carteirinhas. Diga para o Amadeu que vocês não mandam em Deus, que vocês não são soberanos, que vocês não são superiores a Deus, que Deus é Deus, tá certo? Diga a Amadeu que você trabalha o dia inteiro, que você é uma pessoa que é espiritual, que você é uma pessoa que serve a Deus, que é um servo de Deus, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, mas que você não pode mandar em Deus. É bom você dizer isso para o Amadeu. Roseli, o que você pode nos falar? É um absurdo, né? A gente sabe que o Deus da Maranata, o Senhor aí, né? Ele tem um crachá, né? Ele usa um crachá escrito Igreja Cristã Maranata, né? E quando chega na hora ali do culto profético, ele entra, faz ali o seu horário e depois vai embora. Eu falo, gente, isso é um absurdo, é uma coisa tremenda, horrível, e ficar pressionando ainda as pessoas a terem dom, que Deus tem que falar, Deus tem que mostrar, Deus tem que... Que isso? Da onde que isso é bíblico, esse tipo de dom espiritual? Isso não existe na Bíblia. O Amadeu está aí falando do que é bíblico e que não é bíblico. Nossa, se for usar isso como crivo, se for usar a Bíblia como crivo, não tem nada que aproveita dentro dessa seita, né? Não vai sobrar nada, né, Amadeu? Então, ficar falando aí de negócio de Bíblia é meio complicado aí. Mas, olha, sinceramente, esses obreiros, esses diáconos, pastores, esses membros aí da seita aí, ficar se submetendo a isso, a serem pressionados a inventar dom espiritual. É um absurdo, isso é uma loucura, uma coisa dessa, né? Olha, sinceramente, é falta de temor, é falta de uma vida convertida ao Evangelho. Se a pessoa tiver um pouco, sabe, de bom senso, né, um pouco de temor a Deus, olha, o mínimo que ela poderia fazer é chutar esse balde aí e correr atrás da sua Bíblia, viu? Veja, o Amadeu fala de Bíblia, vai ver o que é bíblico mesmo. Corre atrás disso, tá bom? E é interessante, não é, Roseli, que é o que eu falei. Na medida que você força as pessoas e ameaça, inclusive, as pessoas da forma como ele fez, ameaçou as pessoas, caso elas, inclusive, especialmente os diáconos, né, se eles não tiverem, eles vão se sentir ameaçados, vamos conversar com ele, imagine, né, o topo da cadeia alimentar lá te chamando para poder te dar uma bronca lá na sua igreja lá. Então, quer dizer, isso é uma ameaça, isso constrange a pessoa. Aí, o fato deles forçarem, o que vai acontecer? As pessoas vão forjar dons espirituais. Então, ele vai imaginar qualquer coisa lá, porque é melhor ele imaginar do que realmente levar aquela catracada do Amadeu, não é? Uma pessoa que tem essa moral toda para ficar dando catracada nas pessoas, será que tem? Será que a ficha do Amadeu é assim uma ficha tão espiritual? Do DPJ, os detidos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória. O presidente da Igreja Maranata, Elson dos Reis, e o pastor Amadeu Loureiro estão presos no centro de triagem de Viana. E Amadeu Loureiro Lopes foram detidos na manhã de hoje durante uma operação do Ministério Público Estadual e da Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público Estadual, a prisão preventiva dos membros foi decretada, pois eles são suspeitos de ameaçarem fiéis da igreja a modificarem seus depoimentos. Aliás, estou tentando me lembrar aqui
Você já viu, Roseli, o Amadeu ter uma visão? Estou tentando me lembrar aqui, uma visão que ele teve. Revelação as pessoas gostam de ter mesmo. Tem uma revelação aqui, ou seja, fala o que quer. Agora, ter uma visão assim, que nem aquelas do Marcelo, aquelas do Marcelo Ferreira, né? Era bom, né? Era bom. Diácono, no dia que Amadeu vier te dar catracada, porque você não forçou Deus a falar com você, você não quer inventar dom espiritual, porque você é um homem de Deus. A Bíblia diz que qual a palavra que o Senhor não disse? Aquela que não se cumpre, o Senhor não falou, e o Senhor diz mais, não tenha medo dessa pessoa, porque quem faz isso, o próprio texto diz, quem faz isso vai morrer. Então preste atenção, se você tem temor a Deus, não se sinta intimidado. Não, olha só, eles querem que a gente tenha dom, não force, não invente, não crie dons espirituais. E no dia que Amadeu vier te dar a catracada, você pergunte para ele, mas e Amadeu, cadê aí a visão? Teve uma visão? E você, não teve visão não, Amadeu? Gozado, né, Amadeu? Eu não vi você tendo visão, então pergunte para ele. No dia que ele for lá cobrar que você faça, né, se passe por um falso profeta para sofrer a condenação que a Bíblia fala sobre o falso profeta, devolva para o Amadeu, pergunte para ele, cadê o seu, né, homem santo, da ficha assim, corrida, maravilhosa, né? Eu acho que deveria ser isso, tá bom? Mas fica a dica aqui. Mas vamos lá, não parou, Amadeu continua, falou mais coisas interessantes para nós aqui. Tá certo? Ele disse assim, agora se voltando em relação aos instrumentistas e grupo de louvor. Ele disse assim, finalzinho já da reunião, para terminar, eu quero mexer com vocês. Vou falar da minha igreja, dos irmãos lá que eu amo. Ah, sim, claro, né? Ele ama tanto que ele vai expor os irmãos. Eu gosto muito de louvor. Eu sou, se vocês não sabem, eu sou um pianista frustrado. Aprendi piano, mas tenho de fazer outras coisas, estudar e outras coisas e tal. Não tive tempo, mas eu sou um pianista frustrado. Por isso que eu fiz com que todas as minhas 3 filhas tocassem piano. É um instrumento que eu amo, é um instrumento que eu acho maravilhoso. Teclado, mais ou menos. Eu gosto do piano. Teclado é bonito, teclado. Eu gosto do piano. Piano é uma coisa. Então eu gosto de louvor, mas eu cheguei na minha igreja e o grupo de louvor, lindo o grupo de louvor, 46 pessoas bonitas, irmãs lindas. Aí depois que ele falou isso, eu acho que, né, ele se tocou, ele diz, os rapazes bonitos, mas as irmãs são lindas, mas os rapazes são bonitos. As moças muito bonitas e tal, cantam bem e tal. Bom, eu fico impressionado, assim, como realmente o Amadeu, ele é um admirador, né, da beleza das mulheres, porque do nada ele se toca de fazer um comentário sobre a beleza das mulheres, e ele sempre fala mesmo, não, como ele tem as mulheres em consideração, né, eu fico impressionado de ver, né. Agora, sobre a questão do pianista frustrado, nossa, eu nunca tinha visto o Amadeu dar tanta ênfase numa coisa assim, né? Ele é um pianista, né? É um pianista. Eu acho que ele realizou o sonho de tocar piano um dia, né? Eu acredito que sim. Mas, Roseli, o que você nos fala sobre isso? Amadeu, só que esse piano que você andou tocando aí, não saiu aquele som assim de louvor, não, né? Mas, né, foi uma experiência que você passou aí, né? Os Maranata gostam muito dessa palavrinha, experiência, né? Depois você conta aí como que foi a experiência aí que você teve aí quando você tocou o piano ali naquele lugar ali, né? Mas olha, Amadeu, sinceramente, ficar aí pressionando essa igreja que você ama tanto, né? Eu gosto aqui, eu amo meus irmãos, e ficar expondo ainda esses irmãos aí que você ama tanto, eu fico imaginando, e se não amasse, como que ia ser? Isso porque ama muito ainda, né? E isso é amor,
esse é amor, né? Amor é isso aí, né? É ficar expondo os irmãos, é ficar espremendo eles ali para ter dom, né? Aqueles que não têm dom, aqueles que não assistem escola bíblica dominical, vai para o banco, vai, sei lá, para a rua, para onde for, né? E eu nem, olha, sinceramente, eu não fico admirada com mais nada que a gente vê aí dentro da Maranata, porque eu vou contar só uma coisa, o Saulo acho que lembra bem dessa história. Uma irmã lá no Piauí, né? Ela contou que ela foi disciplinada, não lembro nem por quê, qual a razão. E ela tinha que ficar 30 dias assistindo o culto fora da igreja, ela não podia entrar na igreja, então ela ficava na rua assistindo o culto. Agora, qual é a motivação disso com relação à irmã? É humilhar a irmã, simplesmente. E ela passou por essa humilhação. Olha que coisa absurda. Essa irmã já tem muitos anos isso, deve ter sido uns 20 anos atrás isso, quando aconteceu, né? E ela, na época, ela não enxergava nada. E eu fico pensando, será que esses irmãos aí que estão aí dentro não enxergam o que estão passando? Que eles estão sendo humilhados também, né? Porque ficar aí, por causa de não assistir escola bíblica, ir para o banco, depois vão dizer que você não é salvo, porque você não acessou o link, porque não passou o link, porque sei lá o quê. E é tanta coisa nessa seita aí, né? Que é cada vez mais esdrúxula, cada vez com essas aberrações maiores ainda, né? E agora o Amadeu vem faz um encontro, faz um evento para ficar falando negócio de dom espiritual, para ficar falando que a igreja não cresce, porque não tem dom espiritual. Que, pelo amor de Deus, a Maranata não cresce, não vai crescer mais. Não tem como. Hoje em dia todo mundo tem informação, as pessoas estão se informando, as pessoas estão correndo atrás, está cheio de informação, as pessoas estão lendo mais, estão lendo suas Bíblias, procurando informação, e estão vendo que o caminho não é por aí, não. Né? Esse negócio de dom espiritual aí, olha, Amadeu, olha, não dá, né? Eu acho que as pessoas já estão acordando para isso e estão vendo que ficar produzindo dom forjado não é um bom caminho para chegar a Deus, não. Roseli, você inclusive fez referência aqui, olha, não vai crescer mais. Eu até diria o seguinte, eu não acredito que vai crescer porque eles como não têm o Espírito de Jesus, então eles não são capazes de reconhecer o erro, eles não são capazes de confessar o pecado, eles não são capazes de se arrepender, de restituir as pessoas que foram prejudicadas pelo que eles estão fazendo, né? São mais de 100 processos judiciais contra pessoas, porque alguns são inclusive contra Facebook, WordPress e tal, mas tudo atrás de pessoas, né? Perseguindo pessoas. Então, quer dizer, eu acredito sim que Deus restaura qualquer coisa, qualquer pessoa, o pior que ela tenha sido, mas para que haja restauração, é necessário que haja, sim, arrependimento, confissão, pedido de perdão a Deus e às pessoas ofendidas e restituição. Então, quer dizer, a Igreja Maranata poderia até ser restaurada, a ser até alguma coisa que nunca foi, uma igreja cristã e evangélica, aproveitando toda a estrutura que tem? Acredito que sim, mas exigiria, sim, humilhação. E aí poderia acontecer alguma coisa, mas, como eu falei, infelizmente parece que isso não alcança pessoas que estão nesse nível de soberba de chegar a mandar em Deus e exigir que Deus fale na hora que eles querem. Mas vamos lá, não parou por aqui, vamos continuar ouvindo Amadeu Loureiro Lopes. Então agora ele vai falar sobre o grupo de louvor da Igreja de Castanheiras, que é exatamente aquele grupo de louvor que Gedeuti, na última escola bíblica, do dia 1º de setembro de 2024, falou que é um grupo que não é da obra. Esse grupo de louvor de Castanheiras não é da obra, não tem salvação para eles, tá certo? Eles não são salvos, eles estão tocando aí, cantando, mas é como se fosse um grupo do mundo que foi contratado para estar ali, porque eles não têm salvação, eles não são da obra,
não é? Foi Gedeuti que disse isso. Só que Gedeuti não disse de que igreja que era esse grupo de louvor. E agora, então, Amadeu faz esta revelação aqui, dizendo o seguinte, vamos lá. Mas eu vi uma coisa interessante. No domingo, no dia da EBD, vocês viram lá, está se referindo à mensagem de Gedeuti, marcaram o ensaio para 8 horas da manhã. Vocês fazem isso? Perguntando para o grupo de louvor lá de onde ele está. 8 horas também lá de vocês? 8 horas da manhã? No domingo? 8 horas da manhã? Não conta mentira. Eles estão tão acostumados com as pessoas mentindo, né? E aí ele continua. Não conta mentira, fala 8 horas da manhã. Pois é, lá na minha igreja era 8 horas da manhã, o ensaio, né? Eles ensaiavam até às 9, ia para casa entregar o jejum e assistir a EBD pelo YouTube. Olha que pecado, né? Você assistir na sua casa a EBD. Não, você tem que ficar lá assistindo o satélite, lá na igreja. Você não pode ir para sua casa, tá certo? Isso é um pecado. Pecado que é um pecado criado pela Maranata, que não tem nada disso na Bíblia, não é verdade? Eu falei, vocês vão querer que eu seja excluído da obra? Oh, dozinha! Será que Amadeu vai ser excluído da obra? Se nem o Daniel Moreira foi... Aí ele continua, pastor, não senhor, não, vocês têm 2 saídas, olha só, ou vocês ensaiam de 8 às 9, traz o pão, o café, encerra o jejum aqui e fica para EBD, ou então vocês mudam o horário do ensaio. Vocês queriam que eu não fosse para o céu, né? Não, senhor, eu falei, grupo de louvor tem que assistir a EBD. Então percebam aqui, irmãos, algumas coisas bem interessantes. Primeiramente, vocês se lembram que no vídeo passado nós falamos sobre a ameaça e sobre uma providência que ele está tomando. Ele vai tentar trazer pessoas de outros locais para substituir os instrumentistas ali na igreja de Castanheiras. Mas veja só que coisa interessante. Então ele deu 2 alternativas para as pessoas, porque é o seguinte... Você não pode assistir a EBD em casa. Você estava lá na igreja, você estava em comunhão com os irmãos, você estava ensaiando, trabalhando para ele, preparando para apresentar um belo louvor no culto à noite. Isso é para a igreja. Você vai servir a igreja, servir a esses pastores, servir ao Amadeu, né? Para poder levar alguma coisa para o culto ficar bonito lá para ele pregar. Tá bom, mas aí então você foi lá 8 horas da manhã do seu domingo, acordou 7 horas, chegou lá, ensaiou e tal, né, com o seu instrumento. E aí o que acontece? Bom, 9 horas, vamos então para casa, vamos tomar um café e vamos assistir à escola bíblica, aquela escola bíblica maravilhosa, onde nós não vamos aprender nada de Bíblia, mas, enfim, é obrigado, né? É obrigado, então vamos lá, vamos ser obedientes a Gedeuti e vão para casa e vão assistir. Não pode. Não pode. Você tem que ficar até 11 horas da manhã na igreja. Você tem que passar o seu domingo inteirinho na igreja. O domingo inteirinho na igreja. E você tem que trazer o seu pão, você tem que trazer o seu queijo, você tem que trazer o seu café. Sabe por quê? Porque esta igreja que já explora o seu serviço, o seu talento do instrumento ou da sua voz, que você está servindo a esta igreja, a esta denominação, não é? Isso não é servir a Deus, é servir a eles. Mas eles não são capazes de te dar um café da manhã. Já pensou, Roseli? Se ele dissesse assim, não, meus irmãos, o ensaio é importante, isso vai, né, trazer uma contribuição importantíssima para o culto, porque o louvor é importante, é muito bom ter pessoas assim tão bem treinadas, ensaiadas, talentosas e tal, no culto da noite. Isso vai ficar muito bonito, até porque tem muita gente que vai para a Igreja Maranata e fica lá por conta do louvor, não é por conta da mensagem de Amadeu, não é verdade? Né? E aí o que acontece? Em vez deles estarem felizes de terem pessoas assim com essa disposição de servir,
e de tornar o culto um pouquinho melhor, esse culto da Maranata um pouco melhor, aliás, muito melhor, né? Porque um louvor bonito que eles tocam, realmente, parabéns aos irmãos de grupo de louvores, instrumentistas da Maranata, estão todos de parabéns. Vocês são realmente muito talentosos, muito dedicados, e isso deveria ser reconhecido. Mas não, vocês são maltratados. Vocês são tratados como lixo. Vocês são tratados como pessoas que não têm salvação, como pessoas que não têm obra. Vocês são tratados como, como é que fala? Gritarrista, né? Com pejorativos, com desdém. É assim que vocês são tratados. E é essa igreja que está usando o seu serviço, o seu talento, o seu instrumento, não pode te dar um café com leite e um pão com manteiga. Não pode. Não pode, não pode. Não pode gastar um centavo com você. E mais... E ainda vão te ridicularizar e vão te expor publicamente. É isso. É como eu falei. Pegue a sua carteirinha, chega lá, Amadeu, tá aqui a minha carteirinha aqui, ó. Vem você tocar na igreja. Faz você isso, Amadeu. Você não é um pianista? Amadeu, você não é pianista, você não tem assim, uma paixão pro piano? Vem aqui, toque você. Ou então coloque, como a Roseli falou, coloque um playback aí e fique cantando aí, tá bom? E aí, Roseli, o que você pode nos falar sobre, né, o tratamento dos irmãos de Castanheira, o louvor, os irmãos de Castanheira? O que você nos fala? Bom, a pergunta que eu quero fazer para responder essa sua pergunta é o seguinte: qual é a diferença de se assistir à escola bíblica dominical de Gedeutigueiros na igreja, no telão da igreja, ou na televisão da igreja, não sei, ou assistir na televisão da sua casa, ou do celular da sua casa? Qual é a diferença disso? Se é que eles assistem, se é que os instrumentistas assistem, que eu digo, se é que eles prestam atenção mesmo, estão interessados em prestar atenção mesmo no que Gedeuti está falando, estão interessados em aprender aquilo que Gedeuti está ensinando ali cada domingo. Qual é a diferença entre ficar na igreja ou ficar na casa? Se é tudo online, né? É tudo via satélite, ou é pelo YouTube. Irmãos, pelo amor de Deus. Não, mas você tem que ficar na igreja. Você é obrigado a ficar na igreja. Você é obrigado a sair da sua casa e ficar lá na igreja. Mesmo que você tenha ido lá para a igreja 8 horas da manhã, já tenha ensaiado, você é obrigado a ficar ali. Isso que tudo que você fez, que você ensaiou, né, todo esse serviço não serve nada se você não assistir. Não tem validade se você não assistir à escola bíblica dominical do Gedeutigueiros. Olha que absurdo, que ponto que eles chegaram, né? Isso é um absurdo. Mas por quê? Porque a Maranata, irmãos, a Maranata, quando fala Maranata, é Gedeuti. O Gedeuti, ele usa a escola bíblica dominical, em primeiro lugar, é para passar toda a doutrina dele. Ali ele passa a doutrina, fica esculachando também com os outros ali que não participam. E é isso que Amadeu está fazendo. Ele está simplesmente replicando o que as pessoas estão vendo na escola bíblica dominical. Se é que estão vendo. Porque tem muita gente que fica ligando no celular, liga não sei o quê, vai para a igreja, fica olhando lá para o telão, mas não presta atenção em nada. Eles querem simplesmente bater o ponto, né? Na entrada, na saída, dizer, ó, pronto, já cumpri com o meu dever, né? Estou assim, com a minha consciência mais aliviada, já fiz a obra do Senhor, estou aqui só olhando para Jesus e pronto, né? Agora, se esses instrumentistas começarem a pensar, a ter um pouco de raciocínio, eles vão ver que, olha, é muito mais importante, digamos, o serviço deles como instrumentista para o Amadeu do que ficar assistindo essa escola bíblica dominical. Para eles é mais importante eles tocarem, eles cantarem aquilo que eles gostam de fazer, do que essa escola bíblica do Gedeuti, que sabe que para eles não tem significado nenhum, não tem valor nenhum, então ele não presta atenção em nada, porque se prestasse atenção não estariam ali
ali executando esse serviço, fazendo esse serviço voluntariamente. Aliás, a Maranata ela está respaldada nesses pilares. É no trabalho voluntário das pessoas, é no trabalho voluntário, no dízimos e ofertas, na doutrina e principalmente, sabe qual que é a doutrina? A principal doutrina da Maranata é a teologia do medo. E é isso que Amadeu está fazendo com eles. Ó, vocês têm que vir, vocês não sei o quê e tal. Inclusive o Gedeuti até falou, né, que esse grupo de louvor, parece que ele deu a entender que não está nem salvo, que não tem salvação, alguma coisa assim, né? Isso também é outro absurdo que Gedeuti deixou no ar e que Amadeu está replicando aí nessa reunião aí desses obreiros aí, né? E observe, Roseli, que o Amadeu sutilmente ele reforçou essa questão da salvação e da estar na obra, em outras palavras, porque ele diz assim, eu falei, vocês querem que eu seja excluído da obra, ou seja, o que te parece? Parece que Amadeu ele não está preocupado, não são com as pessoas, olha, um pastor não está preocupado, não é com as pessoas, não é com as pessoas que ele está preocupado, é com o Gedeuti, em agradar o Gedeuti. Então você quer que o Gedeuti me coloque para fora porque vocês me deixaram numa situação difícil, não é? Então eu fiquei numa situação difícil por causa de vocês. Então vocês estão me causando um prejuízo, vocês querem que o Gedeuti me coloque para fora? Então você veja um pastor que não defende as suas ovelhas, que não protege as suas ovelhas, que antes expõe as suas ovelhas e que deixa as ovelhas na boca de um lobo. Na boca de um lobo. Sabe o que era para ter acontecido, Roseli? Era para Amadeu, naquela EBD, ter pedido a palavra e ter defendido os irmãos da igreja dele, que estão servindo a ele. Era para ele ter defendido essas pessoas. Gedeuti, eu preciso da palavra aqui, porque os irmãos lá da igreja, esse grupo de louvor que você está se referindo é do grupo de louvor de Castanheiras, são pessoas boas, são pessoas espirituais, são pessoas honestas, são pessoas honradas, são pessoas talentosas, e se eles estavam com este procedimento foi porque o pastor anterior permitiu. Quem é o pastor anterior? É o Daniel Moreira. Então, Gedeuti, eu quero pedir que você se retrate com o grupo de louvor e acerte as contas com o pastor que permitia isso, com o Daniel Moreira, e não com essas pessoas. Irmãos, um pastor, ele vira o lobo e ele faz o quê? A Bíblia diz que ele faz o quê? Ele foge. Então, ele diz o seguinte, isso não é pastor. Isso não é pastor. Leia a Bíblia. Um pastor que quando vê que o lobo está vindo, corre, não é pastor. Então, em vez de Amadeu defender o grupo de irmãos que está ali servindo de coração, com seus talentos da igreja, ele ainda vai lá depois ameaçar os irmãos. Vocês estão querendo me prejudicar? Vocês estão querendo que eu seja expulso? Vocês querem que eu não vá para o céu? Ou seja, associando a atitude dos irmãos com ele ir para o céu. Ele está preocupado com ele mesmo. Meus irmãos, essas pessoas estão preocupadas com si próprias. Não estão preocupadas com os outros. Abra os seus olhos. Isso não é pastor. Um pastor, ele preocupa com os outros. O amor de Coríntios 13 é aquele que não olha os seus interesses. Olha para o interesse do outro. E um detalhezinho aqui, tá? Para que você guarde bem na sua cabeça. Olha só. Ele diz o seguinte, vocês querem que eu seja excluído da obra? Não, irmãos. Amadeu jamais vai ser excluído da Maranata. Sabe por quê? Porque ele é um arquivo vivo. Ele é um arquivo vivo. O Amadeu, o Anchieta Carvalho, saiu e ficou em silêncio. Saiu e ficou em silêncio. Agora, se imagine, então, se o Amadeu fosse excluído e tomasse uma atitude diferente e resolvesse falar. Pense numa coisa dessa. Esse negócio implodia, irmãos. Então fiquem tranquilos, ele só usou esta expressão para poder trazer assim uma ameaça a vocês do grupo de louvor. Roseli, você quer falar sobre isso?
Bom, Amadeu, o que ele está tentando, na verdade, fazer com esse grupo aí, né? Ele, isso que você falou, deveria defender esse grupo, mas está expondo cada vez mais o grupo. Deveria defender, sim, quando o Gedeuti, acusou ali que eles não têm salvação, que eles não são da obra, que não sei o quê. Cadê o Amadeu? Cadê o chefe desses funcionários aí? A minha chefe está sempre defendendo os funcionários dela ali dentro. Ela vai participar dessas reuniões lá, ela defende cada funcionário ali e diz que não vai passar nenhum para lá, nem para cá, que ela vai ficar com todos ali, que a equipe dela está formada e pronto. Mas ali não, as pessoas ali dentro não tem, é só um número, elas não têm importância nenhuma, não tem valor nenhum ali dentro. Importância pode até ter, né? Não tem valor nenhum ali dentro. Tá, são tudo descartável. Pega 50 instrumentistas aí, bota tudo no banco, manda para a rua, depois põe 100 pastor para lá, que eu levanto mais 500 ali, né? Faz o ritual ali, chama o pastor ali, levanta ele, pronto, faz aquelas perguntinhas lá. E se a sua mulher, você deixa, sim, coisa de doido. E ninguém para pensar em nada. Pelo amor de Deus, você aí, instrumentista dessa igreja de Castanheira, saiba que você só é um número, que mesmo se você ter o maior talento do mundo, você não é reconhecido com o seu talento. Tem pessoas muito mais talentosas do que você que foram descartadas ali dentro. Eu lembro daquele pastor, agora eu lembrei daquele pastor que tocava sanfona, acordeon. Clariço. Pois é, pastor Clariço. Um talento excepcional. Um talento. Se não me engano, quando ele faleceu, ele já não estava mais na Maranata, estava necessitando de remédio, de tratamento. Inclusive, parece que a filha dele, não lembro bem como é que foi, não, estava até pedindo que as pessoas ajudassem ali nesse momento. Então, olha, uma pessoa talentosíssima, amicíssimo ali de Gedeuti, né? Ele, pelo menos, achava que ele era amigo do Gedeuti. Então, saiba que você, com todo o seu talento, com o seu instrumento da melhor marca aí, com o seu teclado aí, Kurzweil, violão, sei lá o que tem, né? Takamine, não sei como é que é mais, né? Saiba que, olha, a obra é mais importante que você, viu? A instituição vale mais do que você, tem mais valor do que você. E as orientações do Gedeuti estão lá no top, lá em cima. E você só está lá embaixo, lá na base, né? Não está na base, porque ainda depois você tem as mulheres, né? As mulheres sim estão na base da base, mas sabe que você, no topo, você não está de jeito nenhum. E você fez uma referência importante aqui, Roseli. As pessoas, elas precisam perceber que elas são descartáveis. Descartáveis. Você deu o exemplo do pastor Clariço. O pastor Clariço serviu a igreja uma vida inteira. Serviu a igreja uma vida inteira, com o seu talento, com os seus dons, com o seu serviço, com o seu dinheiro, com o seu voluntariado. Tá bom. Ele errou, alguém dirá. Não, mas ele cometeu um erro. Tá bom, meus irmãos, mas pecados são perdoados. A igreja de Jesus, ela é uma igreja misericordiosa, ela aprendeu que deve amar, que deve perdoar quando a pessoa se arrepende, mas na Maranata não. Se os outros errarem, não serão perdoados. Só algumas pessoas podem pecar, podem errar, e tá tudo bem. O presidente da Igreja Maranata, Elson dos Reis, e o pastor Amadeu Loureiro estão presos no centro de triagem de Viana. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Só algumas pessoas, outras não. Então vejam, prestem bastante atenção, meu irmão. Você que está aí achando que você é alguma coisa nessa igreja, você é um número e você é descartável. E no dia que você errar, você não será perdoado, você será chutado, humilhado,
sem perdão, vai ser tratado como um caído, como alguém que nunca teve obra e com todos os outros adjetivos mais. Preste bastante atenção. Um lugar que não tem o amor de Jesus não pode ser chamado de igreja, tá certo? Mas vamos continuar. O que mais que nos diz Amadeu Loureiro Lopes? Veja só. O homem que fala de dons espirituais, que Deus revela coisas assim fantásticas, extraordinárias, e é um Deus que revela detalhes, que, né, enfim, este homem que é o professor de dons espirituais na Igreja Cristã Maranata, nos seminários, ele disse o seguinte: eu vou mexer com a EBD agora? Vamos então terminar. É tanta coisa, né? Vamos falar da minha igreja, né? Ele gosta muito dessa igreja dele. Vamos lá, da minha igreja. Eles devem estar aborrecidos comigo. Eu vou falar. Assim, ele ama muito essa igreja, né? Ele vai usar esta igreja agora para poder expor os irmãos, para poder trazer um ensino, irmãos, no YouTube, para todo o mundo ver, tá certo? Então ele vai falar: eu tenho 6 grupos de assistência lá na minha igreja. Primeiro EBD, presencial. Eu chamei eu tenho 2 X9. X9 é infiltrado, dedo duro, pessoa que fica ali traindo o grupo. São traidores, são informantes, traidores e de mau caráter, que fica ali trazendo informações para o outro que vai punir, que o outro que não ama, que o outro que não se importa com eles, para dar informações para o outro que está querendo se proteger. E não está nem aí para essas pessoas, mas tem 2 pessoas lá de mau caráter que estão infiltradas neste grupo, segundo ele próprio, que X9 para mim é isso. Agora, se para você X9 é um homem abençoado, ora, por que então que Deus não revela para ele? Já que ele é o homem do dom espiritual. Por que é que Deus não revela, Roseli? Por que é que Amadeu precisa de X9, precisa de informante? Ele está controlando as pessoas com base em seus informantes. E a Igreja Maranata é assim. E este é o espírito de Gedeuti, que fica incentivando as pessoas que estão nas igrejas a entregarem o seu pastor. Meus irmãos, meu querido, você que está aí numa igrejinha qualquer, o seu pastor deveria ser uma pessoa que te ama, que cuida de você, que se importa com você, que está atento às suas necessidades, que ora por você, que chora com você, que se alegra com você, que está olhando para a sua família com um olhar diferente, não é? Então, aí o que acontece? Aí você tem um homem lá que não tem um coração, e aí ele vai fazer você denunciar o seu pastor. Meu irmão, preste muita atenção. Se você tem a mínima consciência, você vai entregar, você vai ser um X9 para entregar o seu pastor para um Gedeuti que não tem o menor amor por você, que não se importa com você. Roseli, o que você pode nos falar? Você veja como é a cabeça desses membros, né? Se prestarem a isso, se prestarem a ser um X9 para o seu pastor. Gente, olha a cabeça desses. E eles ficam até orgulhosos, sabia? Ai, eu tô aqui e tal, tô infiltrado aqui, eu vou mostrar serviço aqui para o meu pastor, vou sair entregando as cabeças aqui, né? Olha, que nível, eu fico imaginando, olha o nível desses adeptos da seita Maranata, a que ponto chegaram? A se prestarem a isso também, né? A se prestarem a ser um X9. E pode ser um rapaz, pode ser um obreiro, pode ser uma mulher também, pode ser, né, uma instrumentista, pode ser qualquer um aí, né? A gente não sabe. Tá cheio de irmãs aí que passa, eu lembro antigamente, hoje em dia deve ser o WhatsApp, né? Mas antigamente passava e-mail lá para o presbitério dizendo que o pastor, isso, aquilo, tal, e não sei o quê, disse que vai ter, como é que é? Disse que vai ter salvação na grande tribulação, que vai ter segunda chance. Aí passava um e-mail lá para. Tinha umas X9 lá dentro, lá, que ia lá no pastor coordenador lá dizer que. Não, eu escutei o pastor da minha igreja dizendo que
que vai ter salvação, vai ter segunda chance e tal, aquele negócio todo. Falo, gente, é uma pobreza de espírito. Olha o nível das pessoas que eles estão formando aí dentro. Se isso que eles falam, tanto, servo de Deus, sou servo de Deus, enche a boca para falar. Será que isso é realmente, né, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus que se presta a isso? Né? E mais, ainda colocar a pessoa nessa situação, que é, no caso, o Amadeu, colocar a pessoa nessa situação. Né? E cadê? Que nem eu falo para você, quantas mulheres apanhando aí dentro aí? Cadê? Não tem ninguém não para confessar lá, para dedurar lá? Não tem nenhum X9 para contar lá, não? Pois é, fica aqui minha indagação com relação a isso, né? Pois é, então, olha só. Agora, vou mostrar para vocês uma coisa interessante, que é um complemento do que já foi dito, né? O Amadeu, então, ele realmente reconhece que a igreja está em decadência, olha só. Mas tem um pastor lá na minha igreja, lá em Castanheiras, e eu tenho relação dos grupos de assistência aqui, e ele mostra o celular. Eu fico monitorando, olha o nível dessas pessoas, ele fica monitorando as pessoas. Né? Ou seja, as pessoas não têm liberdade, as pessoas não podem servir a Deus, né, com liberdade, elas estão sendo monitoradas para ser cobradas, é uma coisa horrorosa, né? Eu sei tudo. Primeira reunião, grupo 1, 15, grupo 2, 14, tal e tal, cheguei de noite. Amadeu, tudo bem, fulano? Né? Amadeu falando, tudo bem, fulano? E aí? Seu grupo só vieram 13, fulano. Aí a pessoa responde, como é que você sabe? Aí o Amadeu diz, não interessa como eu sei. Você só tinha 13 hoje na EBD do seu grupo. Aí a pessoa responde, pastor, eu tô na luta, sim, Amadeu. Aí Amadeu olha, vai dando exemplo de outras pessoas. E você? Aí outra pessoa diz, 11. Amadeu aí diz, e você? Aí o outro diz, 15. Aí ele complementa, tá bom, olha aqui. 77 na EBD, pô. A igreja tem 300 membros, só tem 77 na EBD. Então vejam, meus irmãos, aqui está, olha aqui, Gedeuti, preste atenção aqui, o seu queridinho Amadeu, né, tá mostrando para você que ele tem uma igreja que ele falou que em outro lugar lá, ele disse que tem 310 membros, e só tem 77 pessoas na EBD. Aí ele continua, que negócio é isso aqui? Vamos mudar isso? O pastor, misericórdia, não, vamos trabalhar com isso aqui, tá? Aí, todo domingo na EBD, eu tô com um celularzinho na mão, participando lá e só perguntando. E eu com o meu X9, o mau caráter que ele arrumou lá para poder ficar dedurando os outros lá, né? Conta aí, né? A pessoa, olha só, o camarada, em vez de ele estar lá na igreja lá, né, para poder fazer alguma coisa de útil servindo a Deus, será que ele acha que ele vai servir a Deus ali? Ele tá lá só para poder ser informante de Gedeuti. Ô, meu irmão, mas que baixo nível. A que ponto que você, X9, chegou, né? Olha só, o capacho de tudo mesmo. E, não se esqueça disso. No dia que você não agradar, você também vai ser descartado, tá bom? Aí eu recebo as informações, só que eu não digo o nome deles, né? Faço igual Israel faz. Acha que eu vou contar a fonte, hein? Mas eu tenho. Então, veja só que coisa interessantíssima aqui, falando do X9 e aqui reconhecendo que a igreja vai de mal a pior. E tudo é para agradar o Gedeuti. Ele continua. Sabe o quanto deu? Sabe o quanto chegou a dar os últimos aqui? 125, 130. Está aumentando. Eu quero mais. Ele quer agradar o Gedeuti, meus irmãos. Ele quer mais, né? Aumentou. Eu arrochei aqui, aumentou. Está com 135 agora. Participação em EBD, quero mais. No mínimo 60% da igreja. O Gedeuti diz que quer 100%, viu, Amadeu? Da igreja com 300 mesmo, só 70% na EBD? Não. O que há? Então, veja só que coisa. Agora, Amadeu vai ficar tentando agradar o chefe dele. Né? O chefe quer 100%, ele diz, não, 60% já... 70% já tá bom. Agora, uma igreja com mais de 300 membros, só tem 70 pessoas aqui. Ô, Gedeuti, tá aí, o resultado. Tá aí o resultado, Igreja de Castanheiras. Ninguém quer saber dessa sua EBD. Roseli, quer comentar sobre isso? Realmente, Amadeu, a PETA e essa turma.
Bota os 300 aí para participar da EB2 aí, para mandar participação, senão seu chefe vai precisar puxar sua orelha, viu, Amadeu? Bota aí os 300, 310, né? E dá um jeito desse X9 aí, contar quem é que não está participando, como é que é, por quê, põe aí, usa os seus recursos aí, já que não tem, né, o senhor para revelar, bota aí mais 2, 3 X9 aí, faz aí, né? Mas agrada a Gedeuti, viu, Amadeu? Agrada a Gedeuti. Ué, quem sabe você volta lá para a igreja lá da... Como é que é? É Praia da Costa 4 lá, que eles gostam muito. Eu acho que essa igreja está com o Diniz, se não me engano, passou pelo Oxeto, foi pelo... Eu sei que essa igreja que é o coqueluche da Maranata, né? É a catedral ali da Maranata. Quem sabe, né? Um dia você volta para lá, né, Amadeu? Quem sabe? Não acabou, Roseli. Vamos continuar aqui, vamos em frente. Então, agora que coisa, Amadeu amaldiçoa as irmãs solteiras. Veja só, vocês vêm para a EBD olhando para as jovens, né? Vocês assistem a EBD? Eu estou orando para jovem que não assiste a EBD não casar. Então, ó, primeiro, isso provavelmente é mentira, né? Óbvio, né? Ele só está usando isso para poder intimidar as irmãs e colocar um peso na vida das irmãs. Por que você não casa, irmã? Por que você não vem para a EBD? Porque este homem tão espiritual está orando para você não casar se você não vier para a EBD. Você não precisa entender nada de Bíblia, não precisa gostar, não precisa nada. Agora venha, se você quer casar. Então, o santo casamenteiro Amadeu já disse como é que você vai casar. É indo para a EBD. Tá certo? É só ir para a EBD que você vai casar. Ele continua, né? Eu estou orando para jovem que não assiste a EBD não casar. Jovem que não assiste a EBD não casa. Deus, tem misericórdia, não deixa esse pessoal casar, não. Roseli, quer comentar brevemente aqui para a gente passar para frente? É aquilo que a gente sempre fala, né? Eles desprezam as mulheres, humilham as mulheres, e após quando elas escutarem isso, ficaram rindo. Então aí, sendo amaldiçoada, agora isso aí é uma maldição. E ainda fico rindo. Eu não vi o áudio, não, mas após quando elas acham engraçadinho isso, acham isso, né, engraçado, né? Aliás, Amadeu é muito engraçado, né? Amadeu, ele gosta de fazer piada, né? Ele é o piadista aí da Maranata, né? Mas olha, irmã, pelo amor de Deus, né, irmã? Tem um pouco de dignidade. Tem um pouco de dignidade. E olha, tome uma providência, uma decisão a favor de si mesma e a favor da palavra de Deus, que é muito mais importante do que essa seita Maranata aí. Então tá, então vamos adiantando aqui que o tempo está no final. Então vamos ver aqui. Agora, olha só, exclusivismozinho aqui para poder não ser diferente. É o mesmo espírito que está em Gedeuti. Ele diz, meus irmãos, por que essa preocupação com a EBD? Porque é a doutrina. Ninguém tem isso aí fora, ou seja, ninguém tem mesmo, Amadeu. Quem é que vai ter um negócio desse? Né? Só nós temos esta EBD maravilhosa. Nós temos que preparar um povo, mesmo o discurso de Gedeuti, nós temos que preparar uma herança. Que herança, né? Mas vamos lá. Agora o apelo às mulheres. Grupo de assistência, você precisa saber quem é que está indo na EBD. Grupo de assistência precisa saber quais as crianças do seu grupo que estão indo à EBD. Conversar com os pais sobre isso nós vamos ter que fazer com o grupo de assistência. Veja a importância de tudo isso para a vida da igreja. Então, esse trabalho dos pastores, dos diáconos, grupos de assistência, mesmo das irmãs, ou seja, até das irmãs, que não são diaconisas, nem são pastoras, ou seja, não são nada, né? Mas são servas, e elas são extremamente rigorosas. Sejam rigorosas. No grupo de assistência que você está, fala com o seu diácono. Então, ele está dizendo o seguinte, então, olha só, você que é pastor, você que é diácono, você é cobrador, sim, e tem as irmãs também. Aí você que é irmã, olha aí, vocês são tão importantes, vocês não são nada. Vocês não são nada, vocês servem para poder aí tocar para mim, para cantar para mim, entendeu? Para ficar aqui, para eu achar bonitinha vocês, tá? Né? Como são lindas essas irmãs, né? Que gracinha, eu gosto tanto das mulheres. Agora sejam rigorosas, tá? Sejam rigorosas. Irmãs, abram os olhos, diga, Roseli. É aquilo que eu sempre falo, essas irmãs
devia ter um pouco de dignidade, ficar suportando tudo isso. Tantas humilhações assim, isso é falta de amor próprio, irmã, pelo amor de Deus. Toma uma atitude, dá um basta nessa situação. Começa aí por você, aí na sua casa aí. Quem sabe seu marido acorda também, seus filhos acordam. Afinal, foi você que levou seu marido, levou seus filhos, né? Que geralmente é assim. A mulher se converte primeiro, daí ela leva o marido, leva os filhos, leva a mãe, leva a vizinha, leva a chefe, a colega de trabalho, é ela que sai carregando todo mundo e por fim, o que ela leva? Uma patada dessa daí, né, do Amadeu, né? Agora, uma coisa estarrecedora. O próprio pastor Amadeu revela a fraude destes números que são enviados para Gedeuti. Irmãos, acredite, ele próprio revelou a fraude na própria igreja dele, que é uma coisa que parece ser normal nas igrejas, porque eu já recebi relatos diversos sobre pessoas, como eles conseguem os números para Gedeuti, para enganar Gedeuti, mas na verdade não estão enganando, Gedeuti sabe que isso não é verdade. Mas vejam só como é que uma igreja pode ter obreiros, diáconos e pastores que mentem e acham que isso é normal, que fraudam números para tentar o quê? Para tentar se proteger? Vejam só, vou mostrar para vocês o que Amadeu falou. Ele disse o seguinte: eu vou contar outra, muito interessante. As pessoas, às vezes, a igreja lá, a minha, né? Mais uma vez, ele vai expor a igreja de Castanheiras. É 320, um monte. Rapaz, a igreja sabe o que é que eu soube? Agora, vou falar baixinho que tomara que eles não estejam ouvindo. Eles estão ouvindo. Se não ouviram você, porque realmente o seu quórum foi muito baixo. Mas hoje eles vão ouvir você, tá certo, Amadeu? Hoje eles vão ouvir você. Então, o que é que eles faziam? Eles davam assistência a um albergue, tudo velhinho, acamado. Colocaram os velhinhos tudo no SGI da igreja. Nunca foram à igreja. Eles davam assistência. Os velhinhos, a igreja, cheio de velhinhos que nunca foram lá. Interessante, né? Então, veja só que coisa. Amadeu, falando com a maior naturalidade. Ele até não concordou, parece que não concordou, mas Amadeu, você tem que entender que o seu chefe está estimulando isso e você também, de um modo indireto. Quando você fica pressionando as pessoas, você pressiona a pessoa para ter dom espiritual, você acha que eles não vão, se eles forjam dom espiritual, você acha que eles não vão forjar números? Irmãos, então eles pegavam o CPF, sei lá como é que eles faziam, pegavam o nome. E é lógico, tem que identificar, tem que ter CPF. Pegava o nome e o CPF desses velhinhos para colocar lá como se fosse membro da igreja. Para colocar como, de repente, pega o CPF para mandar resposta também para Gedeuti. Olha só que absurdo. E você acha que está num lugar de homens espirituais. Irmãos, de onde vem a mentira? A fonte da mentira, ela é o diabo. Entenderam, Roseli? É isso mesmo, né? Ele acabou de confessar uma mentira e expôs essa mentira. E de uma forma natural. E tá tudo certo. Ele colocou ali de uma forma natural, aposto que algumas pessoas riram, que elas riem mesmo, né? Riem até da mentira que estão sendo, que foi fraudado aí, esses números aí, elas riem disso. Ele só sabe rir. Amadeu fala tudo em tom de piadinha, né? Aquele jeito dele meio debochado e tal, né? E o pessoal ali fica rindo e pronto. E fica por isso mesmo, né? Como você disse num grupo, mentem que nem sentem. Muito bem. Agora, o último tópico para nós encerrarmos. Vamos lá. Vou ler para vocês o que disse Amadeu Loureiro Lopes. Você tem diácono que não participa de EBD? Primeiro ele fez essa pergunta para as pessoas que estavam ali, o grupo de louvor que estava ali. Irmãos, olhem lá para você ver a carinha das irmãs. A carinha das pessoas ali.
olhe, você mesmo, olha lá, para você ver, né? Aí ele forçou lá as pessoas, né? Tem gente que não gosta de mentir, né? Mas aí ele vai ficar forçando as pessoas, mas as pessoas ficam ali constrangidas, né? E foram constrangidos. Vai lá e assista o vídeo, tá bom? Para você entender o que eu tô falando. Aí ele diz, agora ele parte para cima dos diáconos. Você tem diácono que não participa da EBD? Não? Não tem, não? Porque se também aí seria um exagero. Os pastores têm diácono que não vai para a EBD. Vocês não têm isso não, né? Porque esse é pecado mortal, entendeu? Não tem perdão. Se o pastor deixa o diácono exercendo atividade na igreja e que não participa de EBD, esse é um pecado mortal. Eu que fui católico sei que é pecado mortal. Sabe o que é pecado mortal? Não tem perdão. Nem purgatório você vai. Porque purgatório você vai para pagar parte dos pecados. Agora, o pecado mortal, você vai para o inferno direto. Você vai para o inferno direto. Ah, não vai para a EBD do Gedeuti? Vai para o inferno direto. Palavra de quem? Do pastor Amadeu. Vamos continuar. Então, eu que fui católico, pastor que deixa o diácono, que não participa de escola bíblica ali e tal, como diácono e tal, porque não chamou para uma conversa, esse é pecado mortal, não tem perdão. Meus irmãos, o que mais você precisa? Diga para mim, diga com sinceridade, o que mais você precisa? A EBD da Igreja Maranata é o bezerro de ouro. O bezerro de ouro é o símbolo maior de adoração e de expressão da salvação. É a idolatria da Igreja Maranata. É o bezerro de ouro. Você não vai... Olha só, meus irmãos. É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Você não vai para a EBD para assistir Gedeuti, não fica lá para assistir satélite de Gedeuti. Você vai para o inferno. Nem para o purgatório você passa. Roseli, encerra para gente. Agora ele está dizendo, então, afirmando que existe purgatório, né? Foi o que ele falou. Ele afirmou que existe purgatório, que não passa nem para o purgatório, vai direto para o inferno, né? Mais uma vez amaldiçoando as pessoas, a Maranata, os concordinos aí de Gedeuti, o que eles sabem fazer mesmo é amaldiçoar, aprenderam isso com o Gedeuti, né? Amaldiçoar as pessoas, amaldiçoar aquelas irmãs também que não assistem escola bíblica dominical, vão morrer solteira, não vão casar, né? Eu sei que isso aí é um desserviço, irmãos, ao Evangelho de Cristo. Tudo isso é um desserviço ao Evangelho de Cristo. Isso tudo aí vai contra a palavra de Deus. E a conclusão que nós chegamos, né, vendo todas essas falas do Amadeu, né, passamos aqui, ficou alguma coisa que não deu tempo, né? É que realmente Amadeu, ele é um puxadinho de Gedeutigueiros. É isso mesmo. É o mesmo espírito que está em Gedeuti. Mas, Amadeu, aqui, nos perdoe, Amadeu, mas a gente tinha que tratar deste assunto, né? Porque você realmente deixou aqui muitas coisas que são importantes de serem observadas por todas as pessoas que são membros da Igreja Cristã Maranata. Mas não nos leve a mal, até porque nós estamos falando isso, como você mesmo falou, né? Porque isso é importante, isso é correção. Quem sabe Amadeu não se arrepende, não é? Tudo é possível. Por que não? Por que Amadeu não pode se arrepender? Por que Amadeu não pode confessar o pecado, reconhecer o seu erro? Por que ele não pode pedir perdão? Não pode pedir perdão? Porque ele não pode tentar reparar os erros que ele cometeu. É possível sim, Amadeu, é possível e eu acredito. Então fica aqui esses nossos comentários, né, e gerais, né, eu espero que os irmãos entendam que nós estamos trazendo isso aqui para que os seus olhos se abram, tá bom? É isso aí, Roseli, muito obrigado. Irmãos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.